estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. Good afternoon. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Del arte de convivir de forma civilizada. We are making these changes because it is the right thing to do. De forma recíproca. There's a complicated history between the United States and Cuba. Sin renunciar a uno solo de nuestros principios. Todos somos americanos. Que es posible encontrar solución a muchos problemas. So it's to reach for a better future. For the Cuban people, for the American people, for our entire hemisphere, and for the world. Eu estava já na redação, já estava pensando na edição do Jornal das 10, quando eu falei com a chefia que eu achava que precisava mandar alguém para Cuba, que era um momento histórico. O Deni veio me comunicar a notícia, né, de que tinha tido um discurso histórico do Raul e do Obama anunciando essa reaproximação e que a gente daria entrada no visto de Cuba. Foi uma demora, uma burocracia imensa, tipo, a gente já... o visto só foi sair 5 semanas depois desse anúncio do 17 de dezembro. Um dia eu tinha acabado de chegar na redação, estava fazendo uma reportagem sobre apagão, não tinha nada a ver com o cenário internacional, e entra o Deni e a Eugênia, a nossa diretora, para falar, saiu o visto de Cuba. Foi totalmente inesperado. Ainda assim eu falei, ok, eu vou acabar de fazer minha matéria e depois a gente vê isso. E aí eles falaram, não, tem que ser agora, a gente tem que embarcar agora, porque são só 6 dias, você vai levar uns 2 dias para chegar lá, então a coisa tem que ser nesse momento. A gente já chegou tendo uma outra dificuldade, que é ter que ter uma carteira de imprensa. E no momento que a gente foi no Centro Internacional de Imprensa, a gente deu com a porta na cara. Estava fechada, era uma sexta-feira, já era fim de tarde, tinha umas pessoas lá, uns funcionários, mas que não poderiam resolver o nosso problema. E aí se você tem 4 dias e desses 4, 2,5 você não tem como trabalhar, como é que você faz? A gente tinha levado uma câmera grande, que era a ideia inicial, filmar com ela, porque ela tem mais facilidades, mais recursos, principalmente de áudio, e a gente não poderia filmar com nenhuma câmera. A gente tinha 2 alternativas ali naquele momento. Ou esperar até segunda-feira para o centro abrir, só que a gente perderia um tempo muito grande, a gente não tinha esse tempo, ou tentar contar com a boa vontade do governo cubano. E foi o que a gente fez. Eu tinha levado uma câmera menor, uma câmera fotográfica, que você apanha um pouco ali na hora de fazer o foco, o áudio não é 100%, mas era a solução que a gente tinha, porque com isso a gente conseguiria filmar sem chamar tanta atenção, e se a gente fosse parado nas ruas pelas autoridades, a gente teria que contar com a boa vontade deles. Eu já conhecia Cuba, eu tinha ido em 98 passar o Réveillon lá, mas eu lembro que em 98 eu também já era repórter e eu levei uma câmera fotográfica e quis fazer um trabalho, um olhar jornalístico. E lá eu fiz umas fotos, um filme colorido, mas basicamente um filme preto e branco, e naquela época não era digital, então tinha 36 poses para mostrar o que eu estava vendo de Cuba. Agora eu tinha voltado e por acaso isso aconteceu de novo. Eu estava com uma câmera na mão, muito melhor, digital, e fazendo vídeo. Eu ficava o tempo inteiro voltando no tempo, na minha imaginação, e lembrando aquele mesmo enquadramento, aquela mesma ótica, de tentar pegar alguns momentos que registrassem a minha impressão de Cuba, que eu estava vendo ali naquele momento. A primeira cena que eu me lembro dessa Cuba, que eu estava revisitando, foi quando eu tive de frente para um cinema. E foi muito interessante porque o filme que estava passando lá era um filme americano, porque os cubanos têm uma influência forte de cultura americana, apesar dessa aparente rivalidade.
E aquele filme era um filme do Oscar do ano passado. A gente saiu do Brasil falando do Oscar 2015 e o filme que estava passando lá era do Oscar, ganhou o Oscar 2014. Então isso para mim foi muito simbólico de, logo no primeiro momento, perceber que as coisas não tinham mudado de uma maneira muito veloz. A Cuba dos turistas, tipo, o investimento no turismo lá começou nos anos 90, quando ruiu a União Soviética, e eles precisavam ganhar, eles estavam falidos, sem grana, eles precisavam ganhar dinheiro de alguma maneira. Cuba teve que começar a caminhar com as próprias pernas. E um lado muito grande que cresceu foi o do turismo. E você vê em Cuba muitas pessoas trabalhando com isso, fazendo dinheiro com isso, e é claro, de alguma forma, todo mundo fica de olho e querendo entrar um pouco nesse mercado. Geralmente os turistas vêm a Cuba por dois motivos. Ou são atraídos pelas belezas naturais, as praias caribenhas, ou querem conhecer um dos poucos países socialistas que ainda restam no mundo. As praias vão permanecer aqui por muito tempo. Já do ponto de vista das mudanças históricas, ninguém sabe o que vai acontecer. We chose Cuba because it has an interesting history and an interesting culture, and we're afraid with the changes that are coming, we do not want to miss out on the true Cuban experience. Yeah, what do you think you could lose in the future? I'm afraid that in the future the culture could change and it could just become more like Miami and there'd be more Americans around. Uma outra mudança recente foi a permissão para os cubanos hospedarem turistas em casa. Eles já faziam isso meio que de maneira irregular, só que agora toda casa que hospeda esses turistas tem uma placa na porta. E a diária é bem barata, bem mais barata do que um hotel tradicional, cerca de $30. Well, because I wanted to see more of the real Cuba. Are you filming me? Yeah, yeah. I went to Varadero, and all the hotels along the strip. It was crazy. You could go to anywhere in the tourist sort of world, and see, you know, in France, in Spain, and in Africa, you find these little tourist places. They're all the same, all inclusive. People sitting around, eating and drinking, and just sitting around by the pool, and you don't see anything of the country. So I thought, well, I'll travel around and see some ordinary Cuban people and enjoy Cuban food, and it's much better. You really see the country. Los que trabajan en el turismo se benefician un poquito más porque ya reciben propina, no sé, y tienen acceso directo a la moneda más fuerte, que es el CUC, que es el que tiene intercambio por la moneda internacional. Essa questão começou a haver uma desigualdade dentro da sociedade. Os cubanos que trabalham com turismo ganham mais do que os cubanos que não trabalham. Então a gente entrevistou muitos taxistas, e muitos taxistas eram engenheiros, médicos, advogados que tinham instrução e trabalhavam como taxista para ganhar mais dinheiro. Eles tinham mais acesso. Ele falou que é muito comum, porque em geral lá o médico ganha $60. Um taxista falou pra gente que ele tirava $2.000, mais ou menos, $1.800. Então já começa a haver desigualdade e o sistema cubano já não começa a não ser mais igualitário para todos. Comienza la crisis grande en Cuba, cuando desaparece la Unión Soviética, la sociedad cubana se abrió. Se empobreció, pero a la vez se abrió. Esto coincide con un momento en el que empieza a tener un peso las nuevas tecnologías para la comunicación y para la difusión. ¿Tienes teléfono celular, móvil? ¿Es caro? No, normal, pero por el estado los celulares que venden no son muy buenos. Sí, pero no es un smartphone, no es... No, ¿Tiene internet? Aquí no. ¿No? No. ¿En casa? No, en casa tampoco, en las escuelas, en los hoteles, en casa no. Muy caro tenerlo en casa. ¿Gustaría de tener internet? O? Sí, claro, como todo el mundo que tiene internet, ir por la calle y conectarme en Facebook, no sé, en Twitter ya. En Instagram, no sé, pero aquí en Cuba es muy caro el internet. Na prática, é muito difícil você ver algum cubano usando internet. Nos dias que nós estivemos lá, nós não vimos uma pessoa usando internet. Porque em casa eles não têm e celular, então, menos ainda. A internet móvel é praticamente inexistente em Cuba. E o que mais me chamou a atenção, ainda no táxi, eu até comentei com o Rafael, falei, olha só, a gente passou por um ponto de ônibus e as pessoas estavam
lendo jornal, lendo livro, olhando a vida, ninguém estava no smartphone, que é uma coisa totalmente diferente da nossa sociedade. A internet é restrita só em hotéis ou pequenas lan houses, e isso foi impactante, assim. A primeira eu falei, caraca, olha como as pessoas não estão conectadas o tempo todo. De un tiempo acá se ha ido tratando de llegar al pueblo, la internet, en determinadas salas públicas. De graça? Salas no es gratis, cuesta 4,50 CUCs una hora, es caro. Poco a poco la empresa Telsa está tratando de hacer más lugares para que las personas accedan y paulatinamente explican ellos mismos que van a ir bajando los precios del internet. Para nosotros como turistas desconectarnos un poco de internet, de las redes sociales, yo feliz. Pero no sé si un mes, 2 meses, un año viviendo acá sea lo mismo. Para um jornalista isso é desesperador, porque hoje nós dependemos de internet para trabalhar, tanto do ponto de vista de conseguir informação, quanto de fazer contato com os entrevistados e também para mandar material. A nossa solução foi partir para o satélite. Existia uma empresa em Cuba que fazia esse tipo de trabalho e seria o primeiro vivo de uma equipe de jornalismo em Cuba cobrindo um assunto extremamente importante e histórico. Olha, a verdade, Grilo, é que não houve uma grande reação pública, até porque os meios de comunicação aqui são escassos. Não há muitos jornais circulando, eu não vi ninguém lendo jornal hoje pelas ruas de Havana. Eu acho que a maior censura de Cuba é técnica. Você não precisa de alguém monitorando o que você está fazendo se você não consegue nem acessar a internet. Então, a gente perguntava para os cubanos diziam, eu não tenho internet, eu não sei, eu não vi, eu não li, porque eu não tive. Então você não precisa nem ter censura. Hoy, a pesar de las dificultades que existen todavía para la conexión a internet, para tener un tweet, toda una música, una actitud, una forma de comunicarse y de relacionarse que son universales, llegan a Cuba. Los jóvenes cubanos de hoy lo practican de manera en sus posibilidades, pero lo practican también, igual que los jóvenes de cualquier parte del mundo. Está con la ropa internacional. International. Yes. Pero ¿cómo es para comprar un tenis como un zapato como ese? ¿Es tranquilo? ¿Es caro? El que no trabaja no come. Hay que trabajar para poder sobrevivir. Es normal, es algo que hay que trabajar. Y si trabajas, tienes lo que realmente deseas, ¿no? ¿Y cómo es el acceso a información en internet? ¿Tú tienes internet? ¿Cómo es? No, estamos un poco, por esa parte estamos un poco restringidos, pero sí, ahora hay convenio de que nosotros nos van a facilitar para nosotros de recursos de internet, telefonía móvil, etcétera, etcétera. Ninguém ficou acompanhando a gente nas ruas para saber o que a gente estava fazendo ou para dizer o que a gente podia mostrar. Isso não houve. E eu acho que, por parte dos próprios cubanos também, eu não senti nenhum tipo de autocensura. Eles falavam abertamente sobre o que eles queriam, alguns defendendo o governo, a maioria, diga-se de passagem, e outros fazendo críticas construtivas, exigindo melhoras. Então eu não senti ninguém ali com medo de falar. As pessoas realmente falaram o que elas queriam. Aquí estamos todos los cubanos, tenemos libertad de expresión, aquí yo estoy expresando mi criterio, estoy expresando lo que siento, lo que pienso y sin presiones de ningún tipo. Por exemplo, ayer yo intentaba entrar en el sitio de ONU Sánchez, una disidente política, y yo no me pude entrar en el sitio. No hay permiso para todos los sitios de la internet, por ejemplo. ¿Quién ha dicho eso? Aquí hay permiso, tú puedes, o sea, tú tienes acceso, si tienes acceso a internet, llegas a algún lugar donde haya conexión a internet y te puedes conectar y puedes entrar a los sitios que tú quieras. ¿Bloqueado o no? Bueno, no sé hasta qué punto usted ha entrado o no a algún sitio, pero bueno,
desde el punto de vista mío, a ver, hay que entender qué es lo que pensamos nosotros de la libertad de expresión y qué es el concepto que tienen otras personas en otros países de libertad de expresión. Ya, pasa por algo de concepto, igual que la democracia, que para nosotros es una cosa, es lo que significa la democracia, y para otras personas en otros países puede constituir otra cosa. The big challenge is trying to understand how the system works and the fact that you do need permission to interview anyone who's employed by the state or film in any building that is a state building, which covers about, I suppose, 85% of the country. We're perfectly free to travel around the country. We're perfectly free to stop Cubans on the street and ask them for their opinion. And we don't need permission to go and film all of the new self-employed people, those with these new private restaurants and little private businesses. But if I want to interview a university professor about the economic changes taking place, then I need permission, and that can take time. Quando a gente estava nos 2 dias que a gente depois pegou a carteira do centro de imprensa e estava tudo regularizado, a gente pegou a câmera maior, além da câmera que a gente estava usando. E o tempo todo você tá, principalmente quando a gente começou a filmar na Praça da Revolução, a gente começou a filmar lá e o tempo todo, eu com a câmera grande, eu estava mais afastado do Rafael, e a gente filmando, chegou um guarda, pediu a carteirinha, mostrei a carteirinha, mostrei o passaporte, deu 5 minutos, ele foi embora, ficou olhando, foi embora. Aí 5, 10 minutos depois veio outro guarda, eu estava parado no mesmo local. E eu falei, o seu colega acabou de vir aqui pedir, ele falou, não interessa, mostra de novo. Aí mostrei carteirinha, mostrei tudo mais, mostrei que estava tudo regularizado e aí saiu. Deu 15 minutos, veio outro guarda no mesmo local, eu tive que mostrar tudo de novo. A gente foi no Porto de Mariel, tentou produzir a entrada no Porto de Mariel de tudo quanto é maneira, ligamos pro local que tinha, mas é um processo lento e burocrático. Um dos pontos mais polêmicos na relação entre Brasil e Cuba é a construção do Porto de Mariel. O alto valor do investimento e o fato dele estar sendo feito num outro país geraram muitas críticas. Mas agora, com a possibilidade da abertura econômica, essa visão pode mudar. A gente queria muito ir no Porto de Mariel e já sabíamos que seria difícil. A nossa alternativa, não tendo autorização, foi ir comendo pelas beiradas. E a gente foi filmando. Ele fica distante de Havana, então foi uma viagem até lá. E quando a gente começou a chegar perto do Porto de Mariel, já deu para ver uma movimentação intensa de caminhões. Começamos a filmar e fomos assim até chegar na porta. E aí os seguranças se movimentaram e vieram para cima da gente. Nós mostramos a carteira, que nós estávamos em situação legal, tínhamos autorização e que nós estávamos do lado de fora, tanto é que a gente parou na porta. Esse argumento não convenceu o segurança. Ele foi chamando mais gente, criou-se aquela confusão. Eu disse para ele que ele não podia reter nossos passaportes, porque ele não era autoridade cubana, ele era um segurança. Mas dentro desse argumento que foi se elevando, porque a gente tinha razão, a gente sabia que a gente podia fazer aquilo ali, mas isso não os convenceu. Tinha o risco da gente ser preso, e eu achei, num determinado momento, que a gente seria preso, pelo menos para prestar esclarecimentos, porque foi um caos tão grande, mas eu pensava em garantir aquele material. Tirei o cartão de memória e coloquei na meia, escondi o cartão. Não foi preciso, mas a questão só foi resolvida muito tempo depois, quando chegou um militar da Contra-Inteligência Militar Cubana, e ele, talvez por não ter visto o que a gente já tinha gravado, acabou nos liberando. The bottom line is that people around the world, regardless of their nationality, should know that the United States is not spying on ordinary people. I, sitting at my desk, certainly had the authorities to wiretap anyone, from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. Ser brasileiro ajuda muito em Cuba. Você fala que é brasileiro, alguém já fala logo o nome de uma novela ou de um jogador de futebol, e é claro, isso acaba criando uma aproximação. Y entonces se hicieron los negocios y se hizo la diferencia entre los negocios del Estado y privados, y a esto se le llamó paladar y al otro se le quedó con el nombre restaurante. Es la única diferencia. Es un restaurante, lo único que este tiene, restaurante paladar, para diferenciar del gobierno o del Estado. El nombre, paladar. Paladar de Brasil. Influencia de Brasil. De una novela brasileña. Una mujer que vendía empanadas en la playa, en Río. ¡Viva primera tema de poesía brasileña!
Los cubanos gostam de música brasileña? Sí, como no, tenemos varios cantantes brasileños. Por ejemplo, ¿quién? Roberto Carlos, Roberto Carlos, sí, como no, lo tengo. ¿Y las novelas? Las novelas tengo Avenida Brasil, tengo en este momento, tengo Chocolate con Pimienta, tengo La Esclavizaura. ¿Cuál fue la primera? La primera, La Esclavizaura. Buena novela? Muy buena. O cubano gosta do brasileiro, o brasileiro gosta do cubano. Eu acho que a gente tem uma vantagem muito forte, que é esse entendimento, né, dos dois lados, que eu acho que nenhum outro estrangeiro tem. E pontos incomuns, né? Você vê, aqui se come muito feijão com arroz, eles adoram a novela brasileira. Então, esse entendimento e respeito, né, que é uma palavra muito importante, da cultura cubana, é algo muito interessante. E alguns cubanos também têm referências à nossa economia e à nossa política. Eles entendem a relação, ou pelo menos ouvem falar da relação entre governos do Brasil e de Cuba. Conhece algo sobre o Brasil, tu? Un poco de la favela y cosas así. ¿Favelas? Sí, de Brasil. ¿Piensas que es como acá o es diferente? No, es muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque en la favela hay mucha violencia, en Cuba no hay violencia. Es una cosa muy importante que tenemos en Cuba, no hay violencia en ningún sitio. Pero ¿y la pobreza es diferente? Muy diferente. ¿Por qué? Porque en la calle tú no ves nadie pidiendo comida y en Brasil sí. Es diferente, muy diferente. Uma coisa que eu pensei muito na primeira vez que eu fui a Cuba e agora de novo é a visão que eu tenho do Brasil. Fazendo um paralelo, como é que uma ilha com 12 milhões de habitantes, que não produz quase nada, não tem uma economia tão dinâmica quanto a nossa, que ignora, compra uma briga com a maior potência econômica do mundo, consegue, por exemplo, não ter criança fora da escola e as pessoas com algum tipo de acesso médico básico. Isso faz a gente pensar, pô, por que o Brasil não consegue isso? Para mim é muito forte. A média de escolaridade em Cuba é extremadamente elevada. Então, quando você fala com um mecânico de linha de produção, muitos deles têm formação de engenharia. Então, quando você vai explicar para ele como deve ser o funcionamento de uma máquina, a discussão é num outro patamar muito superior à nossa referência brasileira. A gente pode até discutir que tipo de educação que eles têm, se é uma educação controlada. Eles, por exemplo, não importam livros, todos os livros são produzidos dentro de Cuba. Então a gente pode discutir que tipo de informação chega a eles na escola. Mas é inegável que eles têm uma instrução muito acima da média de outros países latino-americanos, por exemplo, e do Brasil. E você percebe também que tem muito orgulho por parte das crianças e dos cubanos, dos próprios professores. O que aprendes na escola? Aprendo distintas asignaturas, matemática, lengua española, historia. Sí. E tu, o que queres ser quando crescer? Maestra. Todo es gratis, el estudio, la medicina, todo es gratis. Cuando el capitalismo, todo hay que pagarlo. Y claro, que cambie un poco, pero que no se caiga el socialismo. A OMS própria elogiou os cubanos de terem uma saúde desse nível. E é engraçado que eles são especialistas na medicina preventiva exatamente porque na época da Revolução houve uma fuga em massa de médicos de Cuba para outros países, depois no momento da Revolução. Então eles não podiam ter a população muito doente por muito tempo. O que eles fizeram foi investir maciçamente em medicina preventiva. Como é a saúde em Cuba? Excelente. Mire, yo vengo ahora de darme un tratamiento de fisioterapia con una pierna que tengo mala. Nunca le faltou nada na medicina? La medicina está en la farmacia, uno la compra y la que no puede el Estado se la
Si su economía no se lo permite, el Estado se da. Cuba también ha participado en varios programas. Por ejemplo, en África hay un brote de epidemia que es ébola. Cuba se sabe que había enviado muchos médicos allá y eso le hace ver, o sea, le hace tocar, o sea, más puntos para que su medicina todos tenham prioridade ou privilégio de atendimento. Então nós cruzamos num determinado momento lá com um grupo de americanos, turistas americanos, que tinham ido a Cuba investigar como eram feitas as próteses de ponta, bem feitas. Então há sim uma identificação, uma imagem de que Cuba, em vários setores, inclusive aqueles de ponta, também se destaca na medicina. As pessoas vão pelo menos lá investigar para saber como é isso. We have a tour of a bunch of prosthetic professionals from the U.S. that are touring some of the facilities down here in Cuba, as well as all the other Cuban sites. I would guess that there's a bit of a struggle for them without having access to all of the products that are now available, but I'm sure they make do. A gente não encontra ninguém em situação miserável, passando fome ou sem ajuda médica. Por outro lado, são poucas as pessoas que conseguem ter algo mais do que o mínimo necessário. Entra, princesa. Pode me dizer que tem em casa? Tem uma TV? Um frigo? Dorme acá? ¿Y cómo es la agua? ¿Tiene agua? ¿Dónde busca agua? No, aquí hay agua. Esta es la cocina. Sí. Este es el bañito. ¿Qué tiene para comer? ¿Tiene que comprar o el gobierno te fornece? No, el gobierno me con la libreta, arroz, azúcar. Sí, pero es una cantidad cierta. Se quieres mais, tem que pagar mais. O governo faz uma lista de itens que ele considera básicos. E cada pessoa tem uma cota mensal desses produtos, como açúcar, azeite, pães. A pessoa pode ir na sua localidade, ela não pode comprar em qualquer lugar, e existem mercadinhos, tendas que fornecem esses produtos para os cubanos. Eles vão lá e a pessoa vende por um preço muito baixo, porque é subsidiado pelo governo, e a pessoa anota nessa caderneta. Então é tudo muito controlado. Essa libreta ela não é obrigatória, é uma garantia para que as pessoas que não têm muito dinheiro, que elas consigam o mínimo. Quem quiser mais pode comprar fora da libreta, só que vai pagar muito mais caro. E quantos panes tiene por dia ou por mês ou por semana? Bueno, los panes esos son 4, ¿entiendes? 4 por quanto tempo? Por todos los días. Todos los días 4 panes. 4 panes, todos los días. ¿Y para una persona o para su familia? Para 4 personas. Um pão para cada pessoa por dia. A gente entrou na padaria e eu, para puxar assunto com o cara, eu comprei um saco de pão. E aí eu tava com um saco de pão que eu não ia usar e eu ofereci para ele. E ele, a gente viu que a postura dele foi muito, não quero, tipo, meio que feriu o orgulho dele, parecia que eu tava dando uma esmola para ele. Falou, não, obrigado, eu tenho os meus, e saiu com muito orgulho e tudo mais. Já teve outra pessoa que eu ofereci os pães e aceitou. Alguns cubanos, eles querem ter um pouco mais e não têm vergonha de pedir. Foi o caso de um senhor, na verdade não é vergonha, ele devia estar num momento ali de desespero. Ele tinha um par de sapatos, a única alternativa dele, ele não tinha dinheiro, ele era aposentado, era pedir o sapato pra gente. ¿Cómo? ¿Usted cree que habrá posibilidades? ¿Cómo? ¿Usted cree que habrá posibilidades, ustedes, según lo que usted pudiera? O yo estoy necesitado de un par de zapaticos, lo tengo todo roto, yo uso 7,5. Si quieres comprar un par de zapatos, ¿no es posible? Cuesta mucho. ¿Cuánto? Por lo menos... ¿Cuánto? 70 CUC. Es muy caro. Es muy caro y yo no tengo tanto dinero porque estoy jubilado. ¿Y cuántos zapatos tiene? La más que tengo solo nada más.
Esto tiene que estar en la libreta o tiene que pagar a más. No, esto no está en el libreto. No tiene que pagar. Esto es particular. Sí, particular. Es caro. ¿Para nosotros? Sí, es caro. Yo compro el diario porque no tengo frío y tengo que comprarme el diario. No tengo frío ni televisor. ¿Para llevar? No hay dinero. ¿No tiene TV también? Televisor tampoco. Pescando para comer. Este pisci no es para vender, era para su cocina o para consumo propio? Para cocina, para consumo, y si se puede vender alguno, se vende. Para comprar otras cosas. No, la comida que tiene oficial no es suficiente. No. No es. No. Una cosa racionada. Suponer 5 de arroz, media libra de aceite, onza de pollo. Entonces tiene que complementar con la pesca. ¿Tú también pescas para comer o para vender? Para comer y para vender. Hay que buscarse la vida. Pero es muy blandito, se pone blandito enseguida. Sí. Con arroz y frijoles negros. ¿Usted ha pescado ahora? No, mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Ahora aquí en Malecón? Sí, después del túnel. Nosotros vivimos frente a los túneles, pero ahí al frente no lo deja la policía. Tengo un bebé de 3 años, aparte del medio pescador, y yo solo voy massa a massa. Teve um momento que a gente viu uma farmácia, lá quase tudo é estatal, hoje em dia tem alguns comércios que são privados, a gente viu uma farmácia e a gente resolveu, eu entrei na farmácia para tentar ver como é que era se eu quisesse comprar algum medicamento. E aí eu pedi uma simples aspirina para dor de cabeça. Eu pedi aspirina, o cara falou que vendia, era um preço módico, bem baixo assim, só que ele me pediu receita médica para uma aspirina. Eu falei que não tinha receita médica, ele falou que não poderia me dar uma aspirina, que lá é só com uma receita médica, porque os produtos farmacêuticos, os produtos remédios lá são poucos e para isso você só precisa se você realmente estiver precisando desses remédios. É uma situação bem diferente do que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado aqui no Brasil que você vai na farmácia e pode comprar o que você quiser. Os carros antigos da década de 40 e 50 se transformaram numa marca aqui de Cuba. Muitos deles continuam circulando pelas ruas. E como é cada vez mais difícil encontrar peças de reposição, resta aos motoristas e passageiros torcer para que o carro não quebre no meio do caminho. De que ano é este? 53. 53? E quando algo acontece, como hace? ¿Tiene peça para substituir? No. No nada. Nada. ¿Puede contarnos cómo es para tener un coche en Cuba? ¿Cuánto cuesta? Bueno, para tener un coche en Cuba hoy hay muchas personas que tienen familiares en el exterior, es decir, en otros países, y estas familias le envían dinero que lo pueden utilizar no solamente para comprar coches, sino para comprar una casa. Ahora, hay coches que tienen precios como un Hyundai o un Kia, que puede costar en la calle, entre personas, sobre los 42.000 USD. Y los carros rusos, como se le llaman, los Ladas, pueden costar alrededor de 13.000, 12.000 cucos, que son bastante caros. Pero bueno, esto lo puede obtener el que tiene familiar en el extranjero. No todos tienen acceso a este tipo de comprar el coche, ¿no? Curiosa, não tem propaganda nas ruas, não tem outdoor. Os outdoors que tem lá são em referência à briga com os Estados Unidos, ao embargo econômico.
y hay una relación cultural muy fuerte entre Cuba y los Estados Unidos, muy fuerte, durante muchos años. En la música es muy visible en la música. El jazz norteamericano tiene una presencia cubana muy importante, la música cubana tiene una presencia muy importante del jazz norteamericano, es decir, que lo hay en la literatura lo mismo. Hay toda una serie de escritores, de grandes escritores norteamericanos de este siglo que han dejado una huella en escritores cubanos, en mi caso. Y ahora yo creo que sobre todo, por lo menos en un primer momento, va a haber como un reencuentro en un nivel que pudiéramos llamarlo más humano. Somos países vecinos, necesitamos tener comunicación, no tenemos por qué tener odio todo el tiempo, sino intercambiar, ya sea hacer cosas culturales, cosas económicas, y tratar de salir de este bloqueo porque está acabando y está subdesarrollando el pueblo cubano. A nosotros no nos falta nada, nos faltaba anteriormente, en los años antes del triunfo de la revolución, pero ahora el pobre vive bien, porque de todo es para todo. ¿Piensas que va a cambiar algo ahora con las relaciones con Estados Unidos? A lo mejor cambia algo, pero bueno, yo por lo menos no, yo viví en el pasado, no le tengo mucha confianza. ¿No? Nosotros vivimos bien así y muy contentos. Obviously, it's going to be very difficult because there's 50-year history of mistrust and threats, etc. But I think for both sides, this is important. Cuba's economy is struggling. It needs outside investment. It needs to modernize, and it will be much easier to do if it is with the if it at least can have half-decent relations with the United States. Cubanos somos un pueblo luchadores. No damos por vencidos. ¿Tienes hijos, nietos? Sí, tengo hijos, tengo 2 hijos y tengo 3 nietos. ¿Y piensa que esta nueva generación Deben será mejor? Sí, yo creo que sí. Ellos sí. 120 o 30 años. Ellos van a ser los continuadores de la obra esta. Eu acho que Cuba tem um futuro bastante promissor, se as reformas econômicas conseguirem ser implementadas como elas estão desenhadas. Eu acho que vai ter uma transformação muito grande na economia cubana, associado ao fato de que Cuba tem uma vantagem que poucos países da América Latina têm, que é uma mão de obra extremamente qualificada e um nível intelectual da população muito superior. Então, se você tiver desenvolvimento econômico, quando você já tem o seu capital humano bastante desenvolvido, pode ser uma combinação muito vantajosa para o país. Mi opinión es que vamos a tener más cultura de la que tenemos actualmente. Yo considero que Cuba, no porque yo sea cubano, pero Cuba y los cubanos somos un pueblo bastante culto. Yo lo que pienso porque lo sé. Y con internet sí vamos a tener acceso a mucha más información de la que muchos no teníamos. ¿Cómo está el turismo? ¿Aumentó mucho los últimos años? Sí, ha mejorado bastante, pero bueno, todavía falta ese turismo que compre, porque más bien lo que hay es el turismo de paquete, que andan con su guía, entran, salen, tiran muchas fotos, pero el turismo que gastan todavía no ha llegado. ¿Pero piensas que ahora ha mejorado? Bueno, esperemos que ahora con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han mejorado bastante, entren y gasten un poquito de dinerito aquí. ¿Quiénes son que gastan más? ¿De qué país que compra más? Los europeos. El turismo europeo es muy bueno, el turismo latinoamericano no gasta mucho. ¿Y los norteamericanos? Bueno, el norteamericano todavía no sabemos, hay que esperar que entren y veamos cómo se expresan aquí. Eu imagino que a mudança econômica ela vai ser forte e vai vir de maneira muito rápida. Um outro lado é a questão política. A ideologia política, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, porque a gente percebeu que até nos próprios cubanos mais jovens, o ideal socialista ainda está muito vivo. Eles defendem o regime.
Para tú, ¿cómo ves el futuro de Cuba? O sea, con los nuevos cambios que se están implementando, la nueva política económica y social del partido, yo creo que los cambios que se están dando en nuestro país son para bien, son positivos. Creo que la juventud cubana tiene fe que la revolución va a seguir adelante. Estamos en eso, tratando de que la revolución siga con los mismos proyectos, ¿no? Y seguir avanzando en la construcción de nuestro socialismo, que es lo que tenemos que defender. ¿Cómo sería este nuevo socialismo para usted? No es un nuevo socialismo, es el mismo socialismo. Estamos defendiendo el mismo socialismo. O sea que eso demuestra la adaptabilidad del socialismo. Que tenemos que tener presente que el socialismo no es algo estático, sino que tiene transformaciones, tiene cambios, y esto es un proyecto revolucionario que siempre tiene que cambiar para mejor, y ese es nuestro socialismo que defendemos nosotros. El partido, o sea, continúa aquí en Cuba, el único partido, el Partido Comunista, y no sé si ustedes conocen que Raúl Castro, en su última intervención en el último congreso del partido que se hizo, él le explica que ya a partir de ahora, cada vez que hayan elecciones, según nuestro sistema, ya una persona que salga electa presidente no puede salir electa más de 2 veces. Ya Raúl, este es su último mandato. Ya eso, creo que dentro de 2 años, ya él termina ya. Aunque quieran elegirlo nuevamente, él no puede salir. ¿Entiendes? Y el sistema electoral cubano, con sus características, yo pienso que va a seguir igual. Outra coisa que a gente tem que pensar também é que tudo em Cuba é relativo. Então, quando nós falamos de regime democrático, para eles aquilo ali é uma democracia, porque eles de alguma forma têm uma eleição diferente da nossa, que passa por várias instâncias. Mas eu lembro que um cubano falou assim: por que eu preciso ter vários partidos? Eu preciso ter um partido só que defenda o povo. Eu não preciso ter vários partidos que vão brigar entre si, cada um com seus interesses. Isso é uma coisa interessante de pensar. Os cubanos têm um respeito muito grande pelos heróis do país, não só os da Revolução. A gente estava lá durante a Marcha das Tochas, que é um feriado em homenagem ao nascimento de José Martí, um grande herói da independência cubana, e é impressionante. A marcha em si é muito bonita, os jovens atravessam a Havana com as tochas nas mãos. Durante essa marcha nós conversamos com muitos jovens. Eles falaram da importância desses heróis e também mostraram muita esperança em relação ao futuro. Si te pones a pensar, hay errores, claro, que han cometido, como casi todos, como la gran mayoría de todos los presidentes, seguro que no hay ninguno que se ha escapado de eso. Han cometido errores, pero bueno, también son errores que llevan por más de 50 años, están en el gobierno de hace más de 50 años y no ha habido todavía un representante que verdaderamente mis padres han querido escoger mediante su voto. Siempre ha tenido que ser por intervención de otra persona, que esa persona vota a otra persona y después votan al presidente que quieran. Desde que yo nací y desde que mis padres también nacieron, siempre ha sido la revolución cubana, iría por Fidel y Raúl. Para mí siempre ha sido. ¿Siente falta de algo como nosotros en Brasil tenemos democracia, elecciones libres? ¿Piensa que un día Cuba terá? Pienso que un día que por lo menos, por ejemplo, como pasa en otros países que cada 5 años hacen votaciones, bueno, aquí ojalá sea como en Brasil, o en otros países que verdaderamente existe la democracia como es la democracia. Que en un momento está aumentando económicamente y social, ya que tenemos ya un convenio con Estados Unidos y ya estamos haciendo amistad, que mucho tiempo estábamos en desacuerdo unos con otros y nos encontramos mal, y veo ya tenemos ayuda porque nos quedan muy cerca y económicamente es muy fácil todo, y el bloqueo, esperamos que el bloqueo lo quiten y mejore todo en este país. Este es un momento muy fructífero para Cuba, porque a partir de estos cambios vamos a triunfar más, ¿me entiendes? No vamos a hacer con lo mismo que antes, vamos a triunfar más. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? Va a cambiar que se puede viajar normal a los países. ¿Tiene voluntad de conocer otros países? Tenemos la necesidad y la curiosidad. ¿Por qué es importante para usted? ¿Por qué es importante para usted conocer otros países? Porque para conocerlo uno debe conocer otra vida, otros amores,